pessoal, espero que todos estejam bem. Tô voltando a gravar, né? Da última vez que nós estávamos falando a respeito da questão da alimentação, do cuidado que a gente tem que ter com as boas escolhas, né, que a gente faz para aquilo que vai estar dentro da gente. Porque hoje a escolha que a gente faz do que vai estar dentro do nosso corpo é o que vai fazer a diferença para que a gente se mantenha saudável, esteja saudável, para que a nossa saúde possa suprimir toda e qualquer doença, né? Então, assim, eu queria te convidar para você vir com a gente nessa jornada de aprendizado. Então, assim, eu vou falar daquilo que eu vivo, né? Então, é uma experiência que é particular minha, né? Nesse momento em que eu já tentei várias coisas. Quem não viu pode acessar os outros vídeos, né? E ali eu falo muito da doença, eu falo da trajetória da doença, e hoje a gente fala da saúde, porque parece que não, né? Mas existe uma saúde mesmo quando a gente tem essa doença. Isso é possível, a gente consegue conquistar isso, né? E eu queria compartilhar com vocês como é que eu consegui chegar nesse estágio de saúde. Vamos lá. Quem ainda não deu seu like ou seu dislike se você não gostar do vídeo. Mas lembrando que tudo que eu falo aqui é uma experiência de vida. Aquilo que foi melhor para mim, está sendo melhor para mim, porque muitos caminhos eu busquei, né? Eu já fiz várias coisas, já tratei com várias medicações. E hoje a alimentação e mais algumas coisinhas que eu vou falar para vocês no final é o que está dando o resultado que eu tenho hoje, que eu estou vivendo hoje. Então vamos lá. No último vídeo eu falava a respeito da retirada do glúten, né? E falava também da questão da retirada do açúcar e de alguns outros alimentos, né? Então, assim, voltando um pouquinho para a gente entender o que o glúten faz no nosso intestino. O glúten, ele começa a colocar... Quem já viu pedra pome, né? Ela tem vários furinhos, né? E o glúten, ele pega... Vamos supor, vamos fazer aqui uma demonstração, assim, uma imagem na nossa cabeça que o intestino seja uma mangueira de jardim, né? Aquela borracha que a gente joga água no quintal. Então, a mangueira tá ali, né? E o glúten é aquela questão da água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ele vai lá e vai começando a fazer buraquinhos no teu intestino. E aí o que acontece? Quando você se alimenta, ele, em vez de passar pelo trato digestório, fazer todo o trâmite normal do organismo, ele já é absorvido direto. Então, muitas coisas que a gente come, que tem toxinas, que tem outras coisas que são prejudiciais, elas não têm essa filtragem, elas já passam direto para a corrente sanguínea. Então isso faz muito mal para a gente. E isso vai degradando mais ainda o nosso intestino. E o açúcar, ele colabora também para isso. Por quê?
O açúcar, ele abaixa a nossa imunidade, como eu estava dizendo no último vídeo. E hoje, a gente buscando uma vida saudável, o aumento da nossa imunidade, não existe compatibilidade nisso com o açúcar, né? E aí vocês podem me perguntar assim, mas Michele, como é que vai ser isso? Como é que eu vou ficar sem açúcar? É tão difícil. Olha, hoje eu falo para vocês o seguinte, já teve um tempo em que eu também me fazia essa pergunta, mas eu amo o açúcar, eu sou apaixonada pelo açúcar. Como é que eu vou ficar sem esse açúcar? Mas olha, a questão do bem-estar que você consegue atingir quando você retira isso da sua vida há uma sensação assim que o açúcar não dá, porque o açúcar são momentos. Mas quando a gente opta por abdicar de certas coisas que nos prejudicam, para a gente experienciar uma vida melhor, mais saudável, né? É tão mágico, tão maravilhoso que o açúcar já fica para trás. Não tem comparação. Então, o que eu experienciei é o que eu tô trazendo para vocês, né? Então, eu era dependente de imunossupressores, de mesalazina, né? Tanto retal quanto via oral. E quem já usou isso sabe que em alguns momentos, quando a gente usa essa medicação, a gente tende a se sentir mal, né? A gente se sente cansada, debilitada. E a gente ainda tem que conviver também com a quantidade de evacuações. Então isso normalmente já faz você ter um desgaste, já faz você ter um cansaço de uma pessoa que de repente dorme a noite toda porque não precisa levantar para ir no banheiro, de uma pessoa que não evacua tantas vezes igual a gente normalmente. Então isso causa um desgaste, né? Você perde ali água, você perde, você tem dificuldade de absorção de certos nutrientes quando você come. Então, por isso que você tem que optar pelas melhores coisas sempre, né? Então, aqui eu não vou dizer para você quais são o que você não pode e o que você deve, né? Então, assim, eu vou dizer para você quais são as piores e as melhores coisas, seus melhores aliados, né? Na busca por uma vida mais saudável, apesar de ter retocolite ulcerativa. Creiam, isso é possível. É perfeitamente possível. Acredite. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele sabe, ele tem todas as respostas. Basta a gente nutrir com as melhores opções que Deus nos deu, né? Então, assim, eu queria compartilhar com vocês essas opções que eu fiz, né? E que me trouxeram o resultado que eu tenho hoje, tá? Então, assim, hoje eu não como arroz, eu não como feijão, eu não como macarrão, mesmo que seja sem glúten, tá? Então, assim, porque eu tô falando pra mim, tá? É o que dá certo pra mim. Se vocês forem pesquisar os grãos, né? A gente tem uma dificuldade em absorver os grãos. E hoje eu prefiro optar por tudo que vai facilitar ao meu organismo a fazer uma digestão, né,
com menos tempo, com menos esforço. Por quê? Eu preciso de estar com as minhas células bem fortes, para que elas estejam trabalhando a meu favor, me dando mais energia, me dando mais dinamismo, para eu desenvolver todas as atividades que eu preciso durante o meu dia. Então eu retirei isso da minha alimentação. Mas e aí, Michele, o que você come, na verdade? Então eu opto por legumes, vegetais, né, folhas. Eu prefiro sempre uma alimentação mais crua, né? O meu cozimento, ele é bem rapidinho em relação aos legumes, né? Eu prefiro que não tenha um cozimento muito grande, né? E assim, hoje eu evito carne vermelha, porque a carne vermelha, ela fica muito mais tempo no nosso organismo para poder fazer a digestão. E no final das contas, a carne, ela tem uma substância, né, que lá no final das contas ela vira carboidrato que vai virar açúcar. Então assim, eu evito muito isso. Lembra, a gente tem que buscar tudo que vai alcalinizar o nosso organismo, tudo que vai fortalecer a nossa imunidade, né? Então assim, tudo que vai transformar, né, no processo químico, deixar o nosso organismo mais ácido, que no caso a carne vermelha faz isso, né? Ela vai acidificar o nosso organismo. Por isso que quando você come carne, o melhor sempre é você acompanhá-la de uma folha verde, justamente para você balancear, né, a alcalinização no seu organismo. Então assim, hoje eu opto em não comê-la, mas a gente não posso dizer que todo mundo faça a mesma coisa que eu, né? Hoje eu opto por isso. E assim, peixe eu como, frango eu como, né? E assim, consigo, gente, fazer todas as atividades que eu preciso. Preciso trabalhar, preciso fazer exercício físico, porque hoje nós precisamos mais do que nunca de exercício. O exercício são para todos, mas nós, né, que temos esse problema, nós precisamos ainda mais do exercício, porque o nosso sistema precisa de oxigenação. Então, quanto mais oxigenação, melhor. Então, assim, você tem que escolher alimentos, né, que vão te ajudar na questão dos antioxidantes. Por quê? Por causa dessa inflamação constante, a gente tem um nível de oxidação das células do nosso organismo muito mais facilmente do que uma outra pessoa. Então, por isso que o processo de inflamação crônico, tem médicos que falam que a facilidade de se desenvolver doenças mais graves, né, como o câncer, por exemplo, ela é muito mais fácil, justamente pelo nível de oxidação que a gente tem por ter uma inflamação crônica. Então, buscando os antioxidantes, você também já combate isso, né? Então, os antioxidantes, a gente tem as frutas vermelhas, a gente tem o próprio resveratrol, né? A gente tem algumas frutas, alguns vegetais que tem isso. Você tem algumas oleaginosas que são antioxidantes, como a amêndoa, castanha do Pará, né? E assim, gente, a questão hoje, a informação é para todos. Então, se você colocar lá alimentos alcalinizantes, né?
alimentos ácidos, vocês vão achar. E aí vocês vão, dentro da possibilidade de vocês, tentando se adequar, eliminar algumas coisas, diminuir outras, até você chegar no ponto adequado para o seu organismo, tá? O meu foi assim, mas de noite para o dia eu fiquei assim? Não, gente. Eu fui subindo cada degrau. Então assim, hoje eu tirei isso, amanhã eu tirei aquilo outro, e assim vai, até que hoje, né, já tem uns bons 5 anos que eu faço isso. E eu desenvolvi dessa forma porque, sim, foi o que me fez ficar bem. Mas, ainda assim, de vez em quando, eu tinha dias que eu não estava legal, né? Às vezes a gente tem problemas em relação à questão até mesmo das emoções, né? E assim, como a gente tem um intestino mais sensível, o que acontece? Se a gente recebe uma notícia, se acontece alguma coisa, e aí naquele momento a gente ficou nervoso, ficou apreensivo, ansioso, o nosso intestino já sente de cara, gente. Então assim, e aí parece que a gente tem um desequilíbrio quando acontece esse tipo de coisa. O nosso organismo vai lá e sai do prumo. Então assim, buscando, né, como eu já falei para vocês em outros vídeos, eu sou uma pessoa que eu não me conformo viver escrava de remédio, aceitar, você vai ficar assim para o resto da sua vida, aceita que dói menos e tudo mais. Não. Eu sempre estou buscando o melhor, eu sempre acredito que existe uma forma da gente viver bem, por isso eu busco uma alimentação saudável, né? Não preciso nem dizer para vocês que refrigerante é uma coisa que não existe pra gente, tá? É simplesmente abominável, porque o refrigerante ele acidifica o corpo demais, tá? Então, gente, por favor, pensem que estar com saúde, viver com saúde, sem dor, né? É a melhor e maior sensação que a gente possa ter. Só quem sabe o que é estar no hospital, o que é sentir dor, ficar, gente, prostrado, igual eu já fiquei. Gente, eu perdi já anos da minha vida com a minha filha prostrada, porque eu não tinha condições de andar, devido a tanta fissura que eu tinha, devido a hemorroidas, por muitas evacuações, apesar de todo o tratamento que era feito. Agora, claro que não era na época que eu tinha essas crises, me alimentando do jeito que eu me alimento hoje, né? Por mais que eu tivesse tirado leite, né? Ainda assim, eu comia algumas coisas que não me faziam bem. Só que na época eu não acreditava, porque eu dizia assim, é só metade de um pãozinho. Poxa, um cafezinho, eu amava café, né? Um cafezinho. Então assim, e hoje eu entendi que a minha saúde, o meu bem-estar, essa sensação que eu tenho hoje de bem-estar, qualquer coisa que eu achava que era ótimo, não chega aos pés disso, gente. Então assim, hoje eu não abro mão do que eu tenho de saúde por prazer momentâneo para comer nada que eu sei que vai me fazer mal. Mas isso, essa consciência, eu consegui hoje? Não, isso é uma coisa que a gente vem, são degraus que a gente vai galgando, né? Então assim, só em você estar aqui
ouvindo, vendo, quer dizer que você já teve um estalo e de que você está querendo mudar. Porque é assim que eu cheguei aonde eu cheguei, né? Querendo mudar, querendo melhorar, não me conformando com a vida que eu estava tendo, de dores, de crise, né? E assim, gente, na minha busca, né, incansável pela melhoria, eu conheci uma coisa assim que é maravilhosa. Eu conheci, mas na verdade ela já é muito velha, né? Velha de antes de Jesus Cristo, para você ver o quanto que é velha. Mas a gente não conhece, né? A gente hoje, no dia a dia da gente, a gente não conhece, que são os óleos essenciais. Gente, a minha vida mudou, nossa, assim, infinitamente com os óleos essenciais. A minha qualidade de saúde mudou infinitamente com o uso dos óleos essenciais. Então, assim, eu conheci os óleos essenciais da doTERRA, que é uma marca super idônea, com óleos 100% puros, né? E eu fui aprender sobre aromaterapia, eu fui aprender sobre os óleos, cada óleo, fui estudar. E assim, gente, eu comecei a usar. E quando eu comecei a usar, eu vi a minha saúde dar um salto assim imenso. Então, o que eu queria compartilhar com vocês a respeito da utilização desses óleos e a diferença que esses óleos fizeram na minha saúde, né? Então, assim, Jesus, ele recebeu o óleo de incenso e mirra, né? Porque os 3 reis magos sabiam que Jesus precisava vingar. Então, eu comecei a usar esses óleos. Gente, esses óleos são fantásticos. Eles têm ação lá na sua célula. Eles começam a transformar as tuas células. Então, vocês podem pesquisar. Existem vários artigos científicos do poder dos óleos essenciais. Tem no Purple Medical, tem no Google Acadêmico, são vários artigos e são maravilhosos. Então, assim, eu comecei a fazer o uso dos óleos essenciais. E assim, são tantos óleos extraordinários, eu vou mostrar algum deles para vocês aqui, né? Tem o óleo de peppermint, é o óleo de hortelã-pimenta. Esse óleo é fantástico, gente. Ele você pode tomar em jejum, você pode tomar antes de você se alimentar, porque ele te dá uma saciedade fantástica. Então, assim, até para pessoas que estão acima do peso, ele vai te ajudar, ele vai ser um excelente suporte. Porque se você tomar uma gota que seja desse óleo, porque assim, ele é tão puro, gente, que acreditem, uma gota desse óleo aqui equivale a 28 xícaras de chá. A gente não tem condições de tomar 28 xícaras de chá. Quem é que vai tomar 28 xícaras de chá? Ninguém. Agora, se você tomar uma gota dele, equivale a isso. E você se sente tão saciado que se você estava com vontade de comer um boi, acho que você vai comer só 2 unhas. Para dizer uma não, 2 unhas do boi. Então, assim, além do que ele tem várias propriedades para o intestino. Então, ele é um grande anti-inflamatório para o nosso intestino, né? E assim, existem outros óleos também. Aqui que tem, existe um blend aqui, são vários óleos, né? Zengest,
Ele é um blend que a doTERRA fez, justamente para todo o trato digestivo. E eu comecei a fazer uso desses óleos. Então, assim, são várias formas que você pode usar os óleos, né? Você pode usar inalando, você pode usar no difusor, aromaticamente, você pode usar diluído com óleo e fazer a colocação nele na barriga. Então, eu comecei a usar esse óleos em géis. Gente, ele desinflama o intestino, ele desinflama o estômago, ele é sensacional. Aquela sensação que você tem quando come, que você se sente mal, parece que as coisas dentro de você não estão se dissolvendo, você toma esse óleo, ele é fantástico. E o melhor de tudo, é tudo natural, é tudo do que Deus criou, gente. Não tem nada da farmácia com efeito colateral. Ah, eu posso tomar isso tomando minha medicação? Pode. Pode tranquilamente. Ele só vai agregar para você saúde. E assim, gente, são infinitos óleos, né, que a doTERRA tem. Hoje eu achei por bem falar desses dois óleos, né? Um é um blend que tem vários óleos dentro dele, né? E eu quis falar hoje também do hortelã-pimenta. E em outro vídeo, né, eu vou falar sobre os óleos essenciais nas nossas emoções. Porque tem pessoas que por causa dessa doença, né, se sentem deprimidas, elas se sentem muita dor, né? Elas se sentem abatidas, infelizes, né? Com raiva de Deus, de todo mundo. Às vezes não está querendo nem se tolerar, né? E existe óleos essenciais fantásticos que podem te ajudar a passar por esse momento, que é um momento em que você não vai ganhar nada tendo raiva, estando deprimido, né? Só vai fortalecer ainda mais a doença e desfavorecer o teu sistema imunológico, que hoje, nesse momento, é o que a gente precisa abraçar, ter garra, alimentar ele, sabe? O nosso sistema imunológico é aquele leão que a gente tem que pegar e alimentar ele, aquela chama, sabe? Colocar lenha ali nele para nunca apagar. É o que a gente precisa fazer. Então, no próximo vídeo, eu vou falar com vocês a respeito dos óleos essenciais e as emoções. Então, até lá, fiquem com Deus e até a próxima!